Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui junto para a nossa Pocket Aula, o nosso pequeno momento aí de conhecimento. Lembrando que estamos fazendo, galera, 3 vídeos semanais, tá? 3 vídeos semanais. Já deixa o seu like aí, porque a informação vai ser muito útil, vai poder te ajudar bastante, vai ampliar os seus conhecimentos. Então compartilha aí para os amigos, se inscreve no canal para receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Galera, hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto interessante para quem trabalha na área de prevencionista, para quem está fazendo o curso de bombeiro civil, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tetraedro do fogo, tá? O que seria esse tetraedro do fogo e vamos entender o que é o fogo, tá? Vamos entender a composição do fogo. Bom, galera, lembrando para vocês aí que eu faço parte da SPAT, que é um centro de treinamentos e cursos, tá? Treinamentos de normas regulamentadoras de trabalho e curso de bombeiro civil, tá bom? Então, para você que tem o sonho de trabalhar nessa área de prevencionista, de trabalhar com resgate, venha conhecer a SPAT, tá bom? Vou deixar as redes sociais da SPAT, pode entrar lá no site também, spatconsult.com.br, e vou deixar o WhatsApp aí para vocês também obterem mais informações, beleza? Então vamos lá, galera. Falando um pouquinho do tetraedro do fogo. Esse tetraedro do fogo é uma simbologia que é utilizada para distinguir os elementos do fogo, tá? Em algumas literaturas vocês podem ver como o triângulo do fogo, porque na legislação internacional eles usam muito esse triângulo do fogo por não considerar a reação em cadeia um elemento do fogo também, tá? Eles acham que é apenas uma consequência, mas aqui no Brasil a gente trabalha com essa simbologia dessa forma, com 4 elementos. Então o tetraedro do fogo ele é composto pelo oxigênio, que é o comburente, o calor, o combustível e a reação em cadeia, tá? A reação em cadeia é considerado também um elemento aí, então a gente tem 4 elementos, sendo assim, deixando de ser um triângulo para ser um tetraedro, tá? Então nós sabemos que a combustão é uma reação química, o fogo ele é uma reação química, logo deverá ter elementos que reajam entre si. São esses 4 elementos que, combinados, obedecendo às leis da química, iniciam uma reação que, pela liberação de energia e radicais, desencadeará um processo de autossustentação. Então, no caso, esse processo de autossustentação é a reação em cadeia. Então, quando eu combino calor com combustível com oxigênio, aí eu tenho uma reação em cadeia. Então, eu tenho uma reação química em cadeia que gera o fogo, tá? Então, o que é cada um desses elementos? O combustível é toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão, servindo de campo para a propagação do fogo. Os combustíveis eles podem ser sólidos, líquidos e gasosos, e a grande maioria deles passa para o estado gasoso, para então se combinar com o oxigênio, tá? Então nós temos combustíveis sólidos, líquidos, gasosos, mas a grande maioria deles se transforma em gás antes de dar início à combustão, tá? Um processo aí que a gente chama de, quando ele entra em ponto de fulgor, aí ele muda a matéria dele de sólido ou de líquido para gás, e aí ele entra num processo químico que a gente chama de pirólise, que é a combinação desse gás que o combustível desprende, né, ao qual o combustível se transforma, ele entra em contato com o comburente, que geralmente é o oxigênio, e aí eles formam uma reação química dando início às chamas, tá? Então, aqui falando sobre o comburente, é um elemento que possibilita a vida das chamas e intensifica a combustão. Normalmente, este papel é desempenhado pelo oxigênio. Portanto, em ambientes pobres de oxigênio, o fogo não tem chamas e a combustão é mais lenta, enquanto em ambientes ricos em oxigênio, as chamas são intensas, brilhantes, com elevada temperatura e a combustão tem maior velocidade. É interessante também salientar, galera, que nem sempre, não podemos generalizar, nem todos os casos o comburente será o oxigênio do ambiente, tá? Existem alguns elementos químicos que eles possuem oxigênio na própria configuração dele, na própria composição do elemento, tá? Então tem elementos químicos aí que mesmo se não tiverem oxigênio no ambiente, ele consegue queimar, tá? Então é bom a gente ficar atento a isso aí, que mesmo fazendo o isolamento, o abafamento aí, retirando todo o oxigênio do ambiente, existem alguns elementos químicos que eles conseguem queimar por ter oxigênio na sua própria na sua própria composição, né? Então eles são elementos comburentes, tá? É bom ficar atento a isso aí. E finalmente o calor. O calor é o elemento que serve para dar início à combustão, mantendo e aumentando aí a propagação. A temperatura de fulgor dos corpos varia de material para material. Assim, a gasolina vaporiza a uma temperatura muito baixa, enquanto a madeira e o carvão, por exemplo, né, exigem muito mais calor, e assim sucessivamente aumentando a quantidade de calor, podemos vaporizar quase todos os combustíveis.
Então, o processo de combustão, essa reação química que é o fogo, né, ele começa quando um combustível é aquecido por uma fonte de calor. E aí ele desprende gases e vapores, dando início aí ao processo da pirólise, né? Ele entra no ponto de fulgor e começa a desprender os gases e vapores. Esses gases e vapores entram em contato com o oxigênio e aí dão início à pirólise. E aí gera chamas. As chamas são alimentadas pelo oxigênio do ambiente, que é o comburente. E essas chamas, elas produzem luz e calor, né? Então elas aquecem novamente o combustível, que desprende gases e vapores, que realiza a pirólise, que gera chamas que são mantidas pelo oxigênio do ambiente, e assim vira uma reação em cadeia, tá? Vira um ciclo vicioso ali. Então, isso aqui é o tetraedro do fogo, essa simbologia, e já falamos aqui também, explicamos para vocês a teoria do fogo, tá? O que é o fogo, como ele acontece, tá? E como dá início à reação em cadeia. Então, esses são os 4 elementos. Fogo é composto por oxigênio, que é o comburente, calor, combustível e reação em cadeia. São esses 4 elementos que compõem o tetraedro do fogo, tá bom, galera? Fica a dica para você que está com interesse de trabalhar nessa área, na área de prevenção e combate a incêndio, como bombeiro, como prevencionista, como brigadista. Então precisamos conhecer o fogo, que é o maior inimigo de qualquer prevencionista de incêndio, né? Então, se você vai combater o fogo, você precisa conhecer o seu inimigo. Então, fogo é uma reação química composta por esses 4 elementos aí, que acontece dessa forma que a gente descreveu aqui, beleza? Galera, fica aí mais uma dica para vocês. Se aprofundem, busquem conhecimento. O conhecimento salva vidas, o conhecimento faz crescer. Deixa o like aí no vídeo, compartilhe para os amigos se achou interessante. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, se você tem um sonho de trabalhar nessa área, quer obter mais conhecimento sobre prevenção, sobre resgate, socorro, primeiros socorros, normas regulamentadoras de trabalho, procura a SPAT, tá? spatconsult.com.br. Vou deixar aqui novamente as redes sociais e o telefone para contato. Beleza? Valeu, galera. Eu, Macena, vou ficando por aqui. Até a próxima.